Se eu dou um executar aqui, ó, eu tô com um ponto e vírgula, separei em duas queries e eu vou ter duas queries ao mesmo tempo. Ele vai trazer aqui separado em abas para mim no resultado, ó. Fala, galera, beleza? Hoje trazendo para vocês aí mais uma dica aí para quem curtiu o vídeo aí sobre o Beekeeper, né? Tô trazendo aí o Valentina, que é um outro gerenciador de banco de dados. Vocês aí, para quem não conhece, eu indico bastante aí, ele é bem completo, tá? A gente já tá aqui no site aí do Valentina e eu vou mostrar aqui para vocês como faz. Acredito que ele não seja aí um dos gerenciadores mais conhecidos, porém ele tem bastante recurso legal aí e ele tem aí uma versão gratuita, beleza? Mas antes de mais nada, não deixa de deixar aquele crude no like aí. O que é o crude aí para quem já manja? Aí você segue os passos. Você cadastra no canal, você seleciona o meu vídeo, dá o like nele, aí você atualiza as minhas esperanças e deleta a concorrência, beleza? Então, bora pro vídeo. A gente aqui já no site do Valentina, ó. Perceba que aqui ele tem aqui as propagandas, né? Valentina Server, tal, Valentina Database. E qual que é o pulo do gato aqui? Você vai aqui no Valentina Studio, ele vai abrir aqui para vocês. Aqui tem já a visãozinha do que é a ferramenta, né? Ela tem aqui a versão free e ela está disponível aí para MySQL, MariaDB, Postgre e SQLite. E como que você faz o download? O site dele em si pode ser um pouco difícil aí de você achar. Aqui embaixo, ó, tem aqui no caso os valores, ó. Tem as opções aqui gratuitas, a opção Pro Universal e a opção Studio Single. A gente vai focar aí na versão Pro. Como que você baixa ele, ó? Primeiro você vai aqui no Studio, você vai em Download. Aí ele vai abrir aqui a tela para vocês da versão atual dele. Vai ter aqui a data de lançamento e tal. E aqui embaixo, ó, ele dá as opções para você do seu sistema. Ó. No caso aqui para mim, eu selecionei aqui a versão RPM, né, que é a versão que eu estou usando aqui, o Fedora. Mas tem aí também a versão .deb de Linux, né, 64 bits. Você seleciona aqui, eu já baixei, né, obviamente a versão, ele vai baixar o arquivo, você simplesmente instala aí na sua distro, beleza? Após a instalação, se você é a primeira vez que você está baixando, você já pode fechar o site. Após instalado, o programa fica aí no menu com esse íconezinho, ó, ele chama aí VS Studio, beleza? A primeira vez que vocês abrirem, ou até registrar, né, obviamente, ele vai aparecer essa telinha aqui para vocês de registro. Se for a primeira vez que vocês estão baixando o produto, vocês podem ir direto aqui nessa primeira opção, ó, que é de pegar um serial free. Como que funciona? Vocês viram lá no site que ele tem as versões pagas, mas ele também oferece uma versão gratuita, que dá para usar bem legal aí. Aí como que funciona? Você vai preencher aqui, fazer o seu cadastro, colocar aí nome, né, sobrenome, companhia, login, senha. Esse login e senha vai ser usado para o site deles posteriormente. Você pode entrar lá para adquirir os produtos e tal, tranquilamente. Mas se for a primeira vez que você está fazendo, né, quando você colocar aqui o e-mail e você apertar no Next, você vai receber no seu e-mail um serial, que é o número de serial que você vai entrar para registrar o produto. Ele é gratuito? É gratuito. Eles vão mandar um serial gratuito para você em 3 versões, inclusive nessa primeira vez. Eles vão mandar um serial para Windows, um para Linux e um para Mac. Esse serial tem aí validade, se não me engano, de 1 ano, e após 1 ano você pode fazer renovação. A renovação você pode fazer pelo site depois, quando você passar o ano, o seu serial tiver vencido, você entra lá no site deles, faz a renovação e tudo certo. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, como que funciona a renovação. Você vem aqui no site deles, perceba que aqui não tem exatamente, né, o botão de login, mas você pode ir aqui na Store, que acho que é o jeito mais prático aqui. E vai aparecer aqui sua conta, ó. Você entra aqui na sua conta, essa telinha aqui de login, você entra aqui com seu usuário e senha. Depois de logado, ó, você pode vir aqui na Store, aí aqui ele te dá as opções dos produtos gratuitos, ó. Você entra aqui nos produtos gratuitos e ele te dá aqui ó, a opção do Valentina Studio. Você escolhe aqui essa opção. Aí ele vai perguntar para você, ó, se é uma nova licença ou se é uma renovação. Você só seleciona aqui renovação e o sistema que você quer. Por exemplo, o Windows aí, ó, o Linux. Aí ele vai colocar aqui a quantidade, você adiciona no carrinho e depois você entra aqui no seu cart e finaliza a compra. Não é exatamente uma compra porque é gratuito, né? Mas esse é o sistema que funciona aí. Aí depois de finalizar a compra, você recebe no e-mail aí também
o serial, o número de serial para você renovar o seu Valentina Studio. Se você não renovar, você vai conseguir utilizar? Vai. A única coisa que você não vai ter acesso daí vai ser as atualizações. Ele vai atualizando até o seu serial estar válido. Depois, quando o seu serial estiver inválido, aí ele não atualiza mais. Você pode continuar usando sem eventualmente atualizar o serial, mas você não vai conseguir atualizar o seu programa. Tem algum problema nisso? Depende. Mas, como é gratuito, você pode ir lá fazer a renovação e continuar utilizando sem problema, beleza? Eu vou entrar aqui com o meu serial, porque eu já tenho um serial, dou aqui o Next. E aqui ele vai pedir para eu preencher os dados. Entrei aqui com o serial, ele pede para reiniciar o programa. Aí quando você reinicia, logo após de ter colocado o serial, ele vai aparecer essa telinha aqui, registro completo e beleza. Ele vai checar automaticamente aqui as atualizações, né, quando abrir, e as versões beta. E depois ele dá um aviso se você quer ou não atualizar, beleza? Ele já está inclusive dizendo aqui para mim que tem uma versão nova, versão aí 12.07, que deve ser para alguma correção de bugs. Eu não vou atualizar agora, mas você pode atualizar, fazer o download aqui e atualizar, beleza? E essa daqui, é a carinha do seu Valentina Studio. Ele tem aqui a página de início, que ele já coloca aqui, os servidores. Aqui ele já pegou meu servidor local, mas eu posso vir aqui e adicionar uma conexão, Quando eu venho aqui adicionar uma conexão, ele vai dar as opções aí, MySQL Server, MongoDB, tá vendo? Ele vai trocando aqui as opções de login. MySQL, Postgre, SQLite, tá vendo? Tudo aí bem prático. Aqui eu posso fazer diretamente uma conexão. Tenho aqui as opções, dele aí de database e os projetos. Aqui ele tá só como opções, que você pode baixar aí para usar. E o foco aqui é nos servidores. Conectar aqui, ele pede a senha, Eu não tinha deixado gravada a senha. Conectado. Lembrando que eu tenho um vídeo também mostrando aí um outro editor que é muito legal aí, muito bonito também, que é o Beekeeper. Vou deixar aqui no card, mas eu quis trazer o Valentina, por quê? Porque o Beekeeper, apesar de ser muito intuitivo assim, ele não é tão completo quanto o Valentina, tá? O Valentina, ele é muito mais completo. Se você está procurando aí um editor de banco de dados, bem completo, com muitos recursos, dependendo do seu uso, o Valentina com certeza aí vai ser muito interessante para você. Quando a gente abre aqui, a conexão, você percebe que aqui ele já lista para você os bancos que tem lá dentro, Clicando aqui nos bancos, ele dá aqui uma descrição. Esse banco aqui não tem nenhuma descrição. Quando eu dou 2 cliques, ele já lista para mim as tabelas, que é aquele mesmo banco de teste que eu usei lá no Beekeeper. E aqui você vai conseguindo ver os detalhes da tabela. Ele coloca aqui os campos, você já consegue ver também quais campos são chaves, quais não são. Detalhes interessantes. Aqui do lado direito, ele já vai listando para você, o engine, qual é o tipo da tabela, qual que é a chave primária, Ele coloca aqui o nome, se você quiser colocar e editar um comentário, você coloca aqui também. Tem aqui, os tipos de opções da tabela, algumas informações como tamanho, quantidade de registros, ele vai colocando tudo aqui do lado, tá vendo? Você pode vir aqui, ver... Aí no caso, se tiver algum comentário no campo, alguma coisa, e você vai vendo também as flags, que vai estando setada por campo daí, Ela é um índice, ela é única. Aqui você também consegue editar, tá? Essas opções, Posso vir aqui editar, tá vendo? Ele tem essa opção aí bem prática até. E aqui, nessa tela, você já tem várias opções aqui que você pode utilizar. Aqui eu posso trocar a forma que eu estou vendo, tá vendo? Ele dá esse primeiro formato aqui, que é em colunas, mas eu também posso ver ele em árvore. Funciona aí da mesma maneira. Aqui ele te dá até algumas opções a mais, dependendo, que é interessante do formato que você quer trabalhar. E você tem a parte aqui, que é de criar diagramas. Vou criar um novo diagrama aqui, teste. E aqui eu consigo ir desenhando, sabe? O diagrama, criando tabelas, Vou colocando aqui. Isso daqui para criação, do banco é bem interessante. Eu posso criar uma tabela em diagrama, ligar os pontos aí, Ele vai dando aqui várias opções, Aqui para as tabelas disponíveis, eu posso colocar as tabelas aqui em vez de criar uma nova tabela. E ligando aqui, a chave de um com a chave do outro, sabe? Aqui eu tenho as views disponíveis e aqui eu tenho os links. No caso, essa tabela não tem nada linkado, mas se fosse para linkar, por aqui é muito mais prático de você linkar do que você ir fazendo no código lá, dependendo. Aí aqui eu posso desenhar todo um diagrama, colocar imagens e tal, depois eu salvo isso aqui. Não vou aplicar nenhuma dessas mudanças, Só para mostrar para vocês que tem essa opção. Vamos voltar aqui. E aqui, você tem
dois formatos aqui que são interessantes. Por exemplo, posso aqui dar os dois cliques direto na tabela, ele vai mostrar para mim a lista. Por aqui eu também consigo editar, ó, qualquer coisa aqui, editei, tá marcado, é só dar um aplicar que ele funciona. Tem aqui as opções de filtro, ó, posso adicionar um filtro em uma linha, tá vendo? Ó? Ele dá aqui algumas opções também para a tabela. O layout, ele tá no layout default, mas eu posso escolher mostrar só algumas colunas, ó. Por exemplo, eu quero mostrar ali só data de aniversário e o nome, por exemplo. Eu deixo marcado aqui e dou um OK. Ele já tira ali para mim. Posso fazer um novo layout, posso resetar. E aqui eu consigo trocar rapidamente a tabela, ó. Perceba que ele é bem rápido também para carregar. Ele não trava. Não tenho dados em todas as tabelas aqui, tá? Tenho colocado só algumas de teste mesmo. E eu também posso vir por aqui, ó. Selecionei uma tabela e posso abrir aqui os dados, né, da tabela. Aí você pergunta, e para eu fazer as queries, né, propriamente dito, como que funciona? Se eu tô só com o banco conectado, perceba que ele troca aqui, ó, a opção. Posso dar dois cliques direto nele, ou eu posso abrir aqui o editor, ó. Aí ele vai abrir aqui para mim o editor de código mesmo, que no caso do Valentino aí. Aqui eu tenho também listado as tabelas, ó, se eu quiser dar uma olhada. As views, tá vendo? Aí se eu tivesse, né, funções, eventos, links, ele estaria aqui também. E aí eu tenho as opções diretas aqui de edição de código, ó. Vou colocar aqui um select. Perceba que ele já vai dando também os autocomplementos aqui, ó. E isso dá para ir digitando de forma bem rápida. Vou pegar aqui, ó, employees, ele pega também a tabela. From, vamos ver aqui os campos que tem a tabela, ó. Tô dando from duas vezes. Vamos ver aqui os campos que tem a tabela. First name. Aí como que ele funciona? No Beekeeper eu tinha falado que você poderia colocar apelido. Aqui também funciona, só que ele não pede necessariamente o apelido, né? Você pode colocar nesse formato aqui, ó. Ele já completa com o nome da tabela e o nome do campo. Porque se você estiver trabalhando com mais de uma tabela no query e tiver duas que tem o mesmo nome de campo, ele vai mostrar aqui. E aqui ele vai separar qual é a tabela que tem esse campo. Os dois aqui vai funcionar porque eu tô com uma tabela só. Mas essa opção que ele dá aqui dele já completar para você, mesmo sem ter colocado um apelido, é bem legal também. Vou colocar aqui os que começam daí no caso, né? Eu não lembro o que tem de dado lá, mas eu vou colocar aqui os que começam com a letra A. Deve ter alguma coisa lá nesse sentido. Aqui eu dou executar. E ele trouxe aqui para mim o resultado. Eu vou tirar o where aqui, ó, só para vocês verem a resposta. O padrão dele aqui para executar não é o Ctrl Enter, tá? É o Ctrl E. Você pode mexer também nos atalhos, né, dele, mas ele tem outro padrão. Aqui ele vai trazer para mim, ó, os resultados, número de registros, né? O tempo que levou a query e tal. Eu posso fazer mais de uma query ao mesmo tempo? Na verdade, posso. Se eu dou um executar aqui, ó, eu tô com um ponto e vírgula, separei em duas queries e eu vou ter duas queries ao mesmo tempo. Ele vai trazer aqui separado em abas para mim no resultado, ó. Então eu consigo fazer mais de uma query ao mesmo tempo no mesmo espaço aqui. Aqui embaixo ele dá a opção para mim de exportar esses resultados. É algo que é muito legal. Você pode exportar para CSV, Excel, HTML, que é diferente. Ele vai gerar um HTML para você que dá para abrir no navegador, tá? Quer ver, ó? Vou dar um exemplo aqui, vou exportar para HTML. Aqui, ó, exportei para HTML, olha o formato que ele abre aqui pra gente. É aquele mesmo resultado, ó. Ele abre aqui, tá vendo? Ele cria uma tabelinha, isso aqui é bem diferente até. Quando às vezes você quer explicar para alguém aí algum funcionamento, às vezes compensa você pegar o resultado da tabela e mandar para a pessoa. Isso ajuda bastante. Continuando aqui, ó, ele exporta também para JSON e para SQL. E ele tem um formato que é bem legal também, que ele exporta os dados para você. Ele exporta só os dados para o seu Clipboard aí e os dados com cabeçalho. Por exemplo, clico aqui nos dados. Abri aqui o editor de texto para poder ter onde dar o Ctrl V. Vou dar o Ctrl V, ó. Ele exportou aqui os dados para mim. E se for os dados com cabeçalho, exportou aqui os mesmos dados, porém agora, ó, com cabeçalho, tá vendo? Isso também é de grande ajuda quando você está trabalhando em time aí, você quer mandar um pedaço para alguém, alguma query que seja mais curta, alguma coisa, não tem todo aquele trabalho de ter que exportar, mandar o arquivo, a pessoa ter que subir. Aqui você só simplesmente pega, exporta, acabou, não tem enrolação. Deixa eu ver mais opções que ele dá aqui, ó. Aqui ele dá, né, as queries criadas, alguns históricos e tal. Aqui também você consegue trocar o seu banco. Perceba que eu consigo nesse daqui abrir mais de um banco, tá? E deixar separado em abas aqui, diferente do que o Beekeeper fazia, né? Que eu tinha que abrir uma nova janela. Aqui eu consigo fazer na mesma janela, em abas separadas, ter vários bancos, várias tabelas abertas. Ele suporta isso, tá? Aqui eu tenho
Aqui eu tenho um histórico, ó, das queries recentes. Ele vai colocando aqui para mim em pilha mesmo, em que foi feito, né? E voltando aqui, eu tenho o editor. Passando aqui também, ó, ele tem opções aqui interessantes até para o layout. Você pode vir aqui no editar, preferências. Aí você aqui tem todas as opções que ele dá, ó, para edição. Você consegue mexer aí até no fonte aí que aparece aqui, tá? No fonte de texto, né? Por exemplo. E aqui nas aparências você consegue mexer tanto no estilo quanto na opção de cores. Aí nas opções, ó, ele troca aí as opções de cores, ó. Opção dark até, inclusive, se você quiser. Aí você olha ali, mas não ficou a opção aqui dentro. É porque a opção do editor é diferente do resto. Você tem as opções direto aqui do editor, que você consegue mexer. Aqui, ó, você tem o color schema do editor SQL mesmo, ó. Você consegue mexer só a cor lá de dentro e só a cor para fora. Tá vendo, ó? Ali ele já trocou no fundo ali. Escolher aqui uma cor padrão, um dark padrão aqui, ó, já ficou mais bonitinho. Aqui embaixo, ó, você tem as opções de ver os logs, ó. Ele vai dando um detalhe aqui do tempo que demorou a query, os logs, né, que ela gerou, caso gere algum erro. Ó, vou dar um exemplo. Digamos que aqui o nome da tabela tivesse errado. Eu vou executar aqui, aí ele pergunta, ó, eu selecionei só uma query e aí ele tá dando a opção, ó, que eu posso executar todas as queries ou só a query selecionada, ó. Tá vendo? Ele mostra aqui o atalho pra gente. Aí, ó, aqui ele já deu o log de erro pra gente, ó. Se tiver alguma análise, alguma coisa, ele vai dar nessas opções aqui embaixo. Voltando aqui no editor, aí já falando mais das opções do Valentina mesmo, ó, que são legais. Aqui clicando com direito no banco, você tem as opções aqui direto, ó, para criar um evento, criar uma função, criar tabela, criar um view. Tá vendo, ó? Você vem aqui em criar um evento, ó, de forma fácil. Aqui eu consigo ir adicionando os campos, ó, e ele dá um preview do SQL que ele vai gerar. Consigo também fazer um dump do banco. Então, venho aqui na opção do dump, seleciono o formato que eu quero o dump, se eu quero só a estrutura, se eu quero a estrutura e os dados, ou se eu quero só os dados. Você seleciona aqui a opção, ó, dá um next, aí você coloca aqui os limites. No caso, eu coloquei com os dados juntos. Você pode selecionar as opções, dar um next e ele vai gerar para você um arquivo, que depois é só você importar e GG. Posso colocar aqui também uma cor, ó, para o banco, para poder fazer aquele esquema, né, de chamar a atenção, alguma coisa do tipo. E nas opções de tabela, eu também tenho essas opções de tabela. Se eu venho aqui na tabela, ó, eu posso adicionar aqui um novo campo, adicionar uma trigger para a tabela. A trigger aqui ele faz de uma forma bem prática também, ó. Você pode ir selecionando aqui o que você quer, tá vendo? Campos, tal, triggers. Quero adicionar uma trigger. Você põe, quero adicionar uma trigger. Coloca aqui o nome da trigger. Vem aqui no texto. Olha, já dá aqui um início, né, da trigger. Coloca aqui o que eu quero fazer com ela e GG. Só aplicar as alterações. Ele também dá aqui um SQL Preview para você ver o que ele está fazendo, né, com a opção. Outra opção legal aí do banco também, ó, ele gera um SQL. Então, por exemplo, eu quero saber, sei lá, um SQL de criação dessa tabela aqui, ó. Cliquei, ele vai gerar para mim um SQL, para poder criar essa tabela, tá vendo? Se eu quero, sei lá, passar para alguém, alguma coisa do tipo. Da mesma forma, ele tem o drop, ele também vai gerar todos esses aqui ele vai gerar um SQL, ó. De um select, um delete, um update, por exemplo. Quero atualizar essa tabela. Então, vou selecionar aqui os campos, ó. Vou querer atualizar o nome e a data de nascimento ali, data de aniversário. E os filtros para isso vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele gera para mim a query. Eu não preciso ficar quebrando a cabeça. Ele tem esse autogerador de queries aqui. Da mesma forma, ele faz aí tanto para drop, ó, quanto para select. Tá vendo? Posso ir selecionando os campos. Para inserir os dados também, ele faz isso para mim, ó. Isso daqui também agiliza pra caramba o processo aí de desenvolvimento, né? Também consigo criar um dump aí da tabela, só da tabela em si. Uma outra opção que ele tem legal aqui também, quando você vem aqui na conexão, ele também te dá umas opções na conexão. Aí ele tem aqui um server admin. O que é esse server admin? Você vai ver que ele vai dando algumas informações para você sobre a sua conexão, ó. Tá vendo, ó? Conexões usadas, ele vai dando um refresh aqui em tantos segundos, usuários, privilégios, logs, tá vendo, ó? Dependendo aí do que você tá utilizando, isso aqui também ajuda bastante. Bom, não se esquece então aí de deixar o seu like pra gente, tá? Fazer esses vídeos aí dá bastante trabalho, mas eu sei que pra vocês ajuda e isso que é gratificante aí pra mim. E o like é a forma aí de vocês mostrarem pra mim aí, mostrarem pro YouTube que vocês estão gostando do conteúdo, beleza? Comenta aí se tiver alguma dúvida.
Trouxe aí um overview em cima do Valentina. Ele tem muitos outros recursos aí que, se vocês quiserem, eu faço até uma segunda parte com algum conteúdo específico, alguma coisa sobre o Valentina ou sobre banco de dados, outros programas. Mas eu quis trazer essa dica aí porque ele é um programa que eu considero ele bem completo e ele não é tão conhecido, muito pouca gente conhece. E eu acho interessante aí, principalmente para quem trabalha, né, com administração de banco, esse tipo de coisa, eu acho aí bem interessante. Obrigado aí por quem assistiu até aí. É isso aí, valeu, falou e até a próxima.